5, versículo 3, né, é interessante. Eu, desde quando comecei a compartilhar no meu Facebook, no Instagram, sobre o evento daqui, sobre esperança, muita gente falou que, olha, que interessante, que bom uma igreja estar preocupada em falar sobre esperança, parar para falar sobre esperança. Muito irmão em Cristo, muita pessoa, né? Tem até alguns amigos meus que moram aqui no Nova Iguaçu, perguntaram onde ficava o endereço aqui, passei, aí eu não sei se o que houve, não sei se eles me encontraram, estava até esperando o telefone aqui mandar mensagem, mas depois eu vejo. Mas assim, falaram como interessante falar sobre esperança, como é bom falar sobre esperança depois de 2 anos, 3 anos quase, praticamente, entrando para o 3º ano de uma situação mundial bem complicada. Muitos precisam ouvir sobre esperança de dias melhores. Tem até uma música interessante, né, que fala: vivemos esperando dias melhores. Então vivemos no momento esperando dias melhores, com a esperança de dias melhores. Depois desses 3 anos é interessante a igreja parar e falar sobre isso, como a PIB, né, tem buscado falar sobre esperança, tentando falar sobre coisas boas, coisas do Evangelho que muda a situação do ser humano, muda a situação da pessoa, né? E eu achei, poxa, muito interessante esse tema. As pessoas falam: André, olha, é muito interessante o tema que você vai estar falando, você vai estar compartilhando. O texto que eu separei, você pode dizer: poxa, mas bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. E o que isso tem a ver com esperança? Você pode parar e me perguntar. Mas quando a gente para e olha uma única palavra aqui, no finalzinho da mensagem, vocês vão entender o que eu quero falar sobre esperança. Mas esse texto que acabamos de ler faz parte do Sermão do Monte. Provavelmente o Sermão do Monte é o mais conhecido discurso de toda a literatura do mundo. Temos inúmeros teólogos e pregadores que já se debruçaram sobre esse texto e retiraram maravilhosas lições para a vida do povo de Deus. Isso eu acredito que não somente eu, mas quanto cada um aqui já ouviu pelo menos umas 5 mensagens, 5 pregações sobre o Sermão do Monte. Para um pouquinho e pensa. O que mais ouvimos de pregação sobre o Sermão do Monte não está no gibi. Se a gente parar e pensar agora, forçar a mente, a gente consegue trazer na mente 5 livros sobre o Sermão do Monte, tirando os comentários bíblicos. Você lembra, por exemplo, Spurgeon fala sobre o Sermão do Monte. Você ouve o Contra a Cultura, né, do John Stott falando dando uma pincelada sobre o Sermão do Monte. Tem o Sermão do Monte de John Wesley. Você tem tantos homens de Deus, tantos teólogos, tantos pregadores que já pregaram sobre esse texto, que assim, é o mais lido. Se você parar para conversar com as pessoas na rua, mesmo a pessoa não estando na fé, não caminhando, fala do Sermão do Monte. Todos praticamente conhecem, a literatura, o livro, é o sermão mais conhecido de todos. Muitos já debruçaram sobre o Sermão do Monte, mas apesar de termos vários livros e pregações nesse texto, certamente o Sermão do Monte é o menos praticado de todos os ensinos de Cristo. Quando você para e analisa, e principalmente na geração atual. Peraí, pastor André, como assim? É o menos praticado, principalmente na geração atual. Quando paramos para analisar, não sei se essa percepção que eu tenho, se vocês também têm, quanto mais passam os anos, quanto mais passam os anos, quando mais você para conversar com as pessoas, quando mais você liga a televisão e ouve, você vê o quê? A nossa sociedade, o indivíduo na sociedade tem sido cada vez mais tem buscado cada vez mais se satisfazer. Tem se preocupado primeiramente comigo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se vier o quarto também é meu também. Ou só eu tenho essa percepção? Acho que os irmãos também têm tido essa percepção. Em um ano em que a gente buscamos, em que as pessoas buscam cada vez mais ter e não ser. As pessoas buscam, olham para a televisão, como eu falei na PIB na semana passada, como preguei. Hoje a pessoa tem um carro modelo 2021, já automaticamente sai em 2022 na televisão, já quer adquirir o 2022. E já está pensando como vai ser o 2023, porque eu também vou querer adquirir o 2023. E assim eu estou usando aí o exemplo do carro, mas tem uns exemplos da molecada que gosta de videogame. Saiu o Xbox 360, agora nem 360, é One X. Eu sou da época do Atari, por isso que eu não sei muito. Então está lá, One não sei o que, daqui a pouco o cara já está querendo One X não sei o que, depois One XL não sei o que. E essa angústia
esse anseio desenfreado por ter, esquece de olhar para o lado. Esquece de olhar que às vezes, como a gente orou aqui, tem pessoas em Minas Gerais, na Bahia, que nem tem um teto para se abrigar. Por isso que quando eu olho para o Sermão do Monte e vejo os ensinos do meu Mestre, do meu Senhor e do meu Salvador Jesus Cristo, eu vejo como o ser humano está cada vez mais afastado dos princípios cristãos, daquilo que o Senhor tem nos ensinado. E quando eu falo o ser humano, eu vejo também a igreja. A igreja também, infelizmente, a gente tem deixado alguns ensinos, alguns pensamentos adentrarem as nossas portas e às vezes deixamos misturar com o que é o ensino de Cristo, como se aquilo fosse verdade. E infelizmente, você olha para o Sermão do Monte e volta a afirmar, ele é tanto lido, tanto ouvido, mas é tão pouco praticado o Sermão do Monte. E a minha ideia, e todo ano, interessante, todo ano a minha esposa estava brincando esses dias, eu estava preparando a ministração para trazer, me bateu muito forte no coração falar sobre o Sermão do Monte, principalmente da expressão, que já vou falar para vocês qual é a expressão que chamou a atenção, mas todo ano eu estudo o Sermão do Monte, e todo ano eu apanho do Senhor, todo ano o Senhor fala comigo, todo ano, com todo o amor e carinho, o Senhor puxa a minha orelha no Sermão do Monte, porque todo ano eu preciso melhorar, todo ano precisamos melhorar como pessoas, como cristãos, como servos e servas de Deus, como pessoas que buscam manifestar a glória e o caráter de Deus numa geração caída e corrupta. Precisamos, sempre que você se debruça sobre o Sermão do Monte, eu desafio vocês a todo ano estude o Sermão do Monte, deixa os ensinos de Cristo te transformar, para que você seja um instrumento de transformação nessa sociedade. Há essa necessidade. Deixa eu voltar para o meu pequeno esboço aqui, para a gente não se perder e eu não passar do tempo, que eu nem sei, comecei a pregar e nem falei para o pastor, o horário aqui é o horário que termina a reunião? Não tem horário. E, meu irmão, vou contar uma coisa para vocês rapidamente, volto para a palavra, olha só. Antes de eu ser ordenado pastor batista, que eu fui ordenado pastor batista há 2 anos, fui ordenado pastor batista, porém eu sou pastor há 15 anos. Eu fui ordenado primeiro pastor numa comunidade evangélica, só que com o tempo, eu lendo, me debruçando sobre as escrituras, fui ganho pela graça de Cristo e comecei a caminhar nos caminhos reformados, né? E fui para uma igreja, a igreja batista, o qual fiquei um bom tempo sem ninguém saber que eu era pastor, até que o pastor de lá descobriu que eu era pastor, né, pentecostal, tinha sido ordenado como pastor pentecostal 15 anos atrás, bastante tempo atrás, e ele falou, poxa André, tu é pastor e está sentado no banquinho ouvindo? Eu falei, meu irmão, estou aqui para ouvir. Pastor Fábio Borges estiver nos ouvindo, um abraço, pastor Fábio. Ele foi e falou, olha, não cara, só sai do banco e vem servir o Senhor. Quase 1 ano sentado no banco lá quietinho, até que alguém me caiu, eu como diz lá no escolinha do professor Raimundo, né, o cara fala assim, poxa, já me descobriu aqui de novo, né? Eu estava no cantinho, não estava servindo, estava quieto, até que voltei a trabalhar para o Senhor. E tem uma coisa, quando a pessoa fala para a gente assim, eu ainda não perdi esse hábito, é o único hábito que eu não perdi, um dos poucos hábitos que eu não perdi. É quando o cara fala para mim assim, olha, não tem tempo para acabar, meu irmão, meia-noite ainda vou estar pregando, hein, irmão, cuidado, mas tá bom, vamos lá. O Sermão do Monte, como eu falei com vocês, é o sermão menos praticado pelo povo, é o mais lido, é o que mais lemos livros, temos ouvido a pregação, mas pouco temos praticado o Sermão do Monte. Na bem-aventurança, Jesus mostra por que ele é menos praticado. Nas bem-aventuranças, Jesus mostra que o seu desejo é que os seus seguidores tenham um caráter e conduta diferente, sendo sal que impede a deteriorização da sociedade e luz que brilha num sistema mundano em trevas. Mas os discípulos de Jesus também devem se diferenciar do sistema religioso, que tanto acusa sem demonstrar graça e compaixão com o próximo. O Sermão do Monte nos ensina isso, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, Jesus nos ensina isso. Ali está bem registrado o que Jesus espera dos seus seguidores, o que ele espera que seus discípulos pratiquem no dia a dia.
uma diferenciação que foi falada aqui pelo meu xará André, uma diferenciação entre nós e aqueles que estão lá fora. O comportamento entre o povo que serve a Deus e o povo que não serve a Deus. O sal que salga esse mundo, a luz que ilumina esse mundo em trevas, resplandecer como luzeiros. Se não me falha a memória, em Mateus, no próprio capítulo 5, no versículo 21, se não me falha a memória, versículo 21, versículo 19, melhor dizendo, Jesus fala: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. É para isso, Jesus quer que as nossas obras, as nossas ações, preste atenção, nós não somos salvos, e aqui eu acredito, né, que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas somos salvos para praticar boas obras, fomos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, Jesus nos chama por uma novidade de vida. Efésios 2, versículo 10, as obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nela. Então, para que a gente ande numa sociedade fazendo a diferença. E Jesus, quando pega no Sermão do Monte, Ele passa aquilo que Ele quer, que Ele espera dos seus discípulos. E é justamente isso que observamos já nos primeiros 16 versículos. Jesus trata do caráter dos seus seguidores. E o restante do sermão, ele fala acerca da conduta, que brota do caráter. O caráter que sempre antecede, a conduta, porque o que somos determina como agimos. Os 16 primeiros versículos, Jesus fala, olha, seja do caráter. E o restante do sermão, ele fala, olha, como deve ser a sua conduta. Porque da maneira que você age, diz o Deus a quem você serve. Por exemplo, na semana passada foi algo que eu falei na PIB também. É inadmissível